Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dando continuidade à nossa disciplina. Nas nossas duas últimas aulas nós falamos sobre duas importantes reações de adição a sistemas carbonílicos derivados de aldeídos e cetonas, né? Na penúltima, adição de hidretos, né? Que são reações de redução para formar álcoois, né? A partir de sistemas carbonilados. Na aula passada nós falamos sobre a adição de aminas, né? Tanto primárias quanto secundárias. As primárias vão formar as iminas, as secundárias vão formar as enaminas, certo? E na aula de hoje nós vamos falar aí mais um apanhado de importantes reações, principalmente em sistemas biológicos, que são as adições de álcoois a sistemas carbonílicos derivados de aldeídos e cetonas, certo? Leitura complementar para a aula, capítulo 18 do Paula Bruce e capítulo 17 do Peter Volhard. Bom, para a gente já definir logo de cara, como a gente fez na nossa aula passada, toda vez que uma aldeído ou uma cetona reage com álcool, vai formar ou M-acetais ou acetais, certo? São essas duas, como a gente tem lá as iminas e as enaminas, aqui nós vamos ter a formação de M-acetais ou acetais, tá? E nós vamos entender aí a diferença entre eles. A reação, de forma muito semelhante à anterior, também ocorre no equilíbrio, tá? Então ela pode ser reversível aí na presença de água, certo? Só que pode ser catalisada por ácido e também por base, salvo algumas restrições que a gente vai ver também em seguida. É importante que a gente diga que toda vez que a gente quer formar um acetal, o M-acetal é um intermediário para a formação desse acetal, certo? E a gente já vai entender. Bom, vamos começar pelo M-acetal. Aí ele é muito importante. Qual que é a característica principal de um M-acetal? Como que você vai olhar para uma molécula e dizer, olha, isso aqui é um M-acetal? Ela vai ter ligado a um carbono sp3, o quê? Um álcool, tá? Uma hidroxila e um éter, um oxigênio ligado a um grupo R qualquer, tá? Os dois ligados ao mesmo carbono sp3. Toda vez que a gente tiver isso, a gente tem um M-acetal, tá? Essa é a classe desse composto. A formação desses dos M-acetais vai se dar através da adição de um equivalente de um álcool ao aldeído ou à cetona. Então, essa parte da hidroxila aqui, ó, ela deriva do oxigênio da carbonila, certo? E essa parte aqui é a parte adicionada, que vai derivar do álcool que eu estou adicionando, beleza? E vai formar esse M-acetal. A adição pode ser tanto catalisada por ácido quanto catalisada por base, e a gente vai ver isso em seguida. Como que é o mecanismo para adição em meio ácido? Tá? Sempre que eu tiver uma adição de alguma coisa numa carbonila que ocorre em meio ácido, muito provavelmente eu vou ter ativação dessa carbonila com esse próton. Tá? Então, um par de elétrons não ligantes do oxigênio é protonado, tá? Ataca um próton e o oxigênio é protonado, forma um íon oxônio, tá? E eu tenho a carga positiva aqui, ó, que aumenta a eletrofilicidade do meu carbono da carbonila. E aí, o ataque do meu metanol, né, aqui no caso, é mais fácil. Por quê? Lembra, o metanol é uma espécie neutra, não é uma espécie carregada. Então, ele acaba sendo um nucleófilo mais fraco. Para que ele reaja com o eletrófilo, então é satisfatório que eu aumente a eletrofilicidade desse eletrófilo, tá, gente? Sempre se lembrando aí desses conceitos. Então, eu vou ter o ataque nucleofílico no sistema carbonílico, né, que vai acontecer com um par de elétrons não ligantes do oxigênio, e me forma esse intermediário quaternário, onde eu tenho aqui, ó, um íon oxônio também, tá? Percebam que aqui quando eu tenho um ataque, ó, essa ligação π, uma ligação π carbono-oxigênio se rompe e eu tenho a carga do oxigênio sendo suprida. Ó. Como ele já está protonado, que ele foi ativado, eu já formo um álcool direto, tá? Eu já tenho a hidroxila direto. Aí eu vou ter o outro íon oxônio, tá? Vou estar conservando essas cargas aqui, ó, e uma base do meio vai vir e vai desprotonar, tá? Essa ligação se rompe heteroliticamente, o próton vai embora sem um elétron, e os dois elétrons da ligação suprem a carga positiva do oxigênio e eu formo o meu acetal, beleza? Como que essa reação ocorre em meio básico? Lembra que eu falei para vocês, ela também pode acontecer em meio básico. No meio básico eu vou ter que ter uma base forte o suficiente para desprotonar o metanol, tá? Lembra que eu falei para vocês, se eu quero usar o metanol neutro, eu preciso ativar o sistema carbonílico, tá? Eu preciso deixar ele mais eletrofílico. Como que eu faço isso? Protonando o oxigênio. Se eu quero utilizar um íon metóxido, né, um alcóxido, né, desprotonar esse álcool para formar essa espécie carregada aqui de oxigênio, aí eu uso o meio básico e eu não preciso ativar a carbonila, que daí eu já vou ter um nucleófilo forte o suficiente para atacar esse sistema carbonílico. E é isso que vai acontecer, ó. Desprotono, carga negativa ali, o oxigênio carregado vem, ataca o centro eletrofílico da carbonila, tá?
Quando ele ataca, essa ligação vai se romper, tá? Então eu vou ter que conservar as cargas. Ó. A mesma carga que estava ali, ela veio parar aqui, tá? Mas ela trocou, ela está em outro oxigênio, porque os pares de elétrons dessa ligação essa ligação se rompe e os pares de elétrons se acumulam no oxigênio, na forma desse alkóxido aqui. E o grupo que entrou, ele já entra e fica neutro, porque ele não tem um hidrogênio ali que precisa ser desprotonado, que iria formar um íon oxônio, certo? E aí, como o meu meio está básico, essa base que protonou no início aqui, ó, ela sai, né, como uma base protonada. E ela está lá para ser desprotonada pelo íon alkóxido, então ela é desprotonada. Eu formo a minha base novamente, que eu preciso lá para desprotonar o meu álcool, né, e formo o meu M-cetal. Percebam, aqui eu tenho os mesmos produtos, certo? Tudo igual, tudo M-cetal. Mas eu posso chegar a eles por mecanismos diferentes. Pode acontecer tanto em meio ácido quanto em meio básico. Lembra que eu falei para vocês? Essas reações são muito importantes do ponto de vista biológico, tá? Principalmente quando a gente fala da formação de M-cetal através de reações de ciclização intramolecular, tá? O que é o intra? É dentro do mesmo lugar, tá? Então é a mesma molécula, ela possui tanto um sítio carbonílico, né? Tanto uma região ali onde nós temos um carbono ali carbonílico, né, sp2, e tem uma parte da molécula que tem um álcool. E aí a gente consegue fazer essa ciclização intramolecular para formar um N-cetal cíclico, tá? Então tá aqui, ó, carbono sp3, tá? Qual que é a regra para ser um N-cetal? Ele tem que estar ligado a um éter e a um carbono pelo mesmo desculpa, tem que estar ligado a um éter e a um álcool através do mesmo carbono sp3. E é isso que a gente tem, ó. Esse carbono aqui, ó, sp3, beleza? Aqui está meu álcool e aqui está meu éter. Se a gente pegar isso aqui, ó, isso aqui é um éter, tá? Um oxigênio ligado a dois grupos derivados do carbono, beleza? Então tá aqui meu M-cetal cíclico. Onde que isso aqui é importante biologicamente? No comportamento dos açúcares, tá? Na química dos glicosídeos. Por quê, gente? Você tem a glicose lá, por exemplo, que é o nosso caso clássico, né? Nós temos a glicose. Você pegou a glicose e jogou ela em solução, você jogou ela em água, ela vai praticamente 100% se converter para a forma cíclica, tá? Ela vai sair dessa forma linear e vai ciclizar. Percebam, ó, a glicose, por exemplo, ela é uma aldose, tá? Porque ela tem aqui, ó, um aldeído, né? E aqui, nesse carbono 5 aqui, claro, existem fatores estruturais, ela tem uma hidroxila que vai fazer uma reação de ciclização intramolecular através da adição de um álcool a uma carbonila e vai formar um M-acetal, beleza? Que é a forma cíclica dos glicosídeos, beleza? Através desse mecanismo. Então, tem toda uma conformação, nós não vamos entrar nesse mérito agora, isso aqui fica para um assunto mais avançado em bioquímica para vocês. E aí eu tenho a aproximação aqui, ó, de um álcool e da carbonila de um aldeído, certo? E eu tenho a ciclização, eu posso formar uma alfa-glicose ou uma beta-glicose, certo? E percebam, ó, tá aqui, ó, hidroxila, éter, certo? Ligado ao mesmo carbono sp3. Éter, hidroxila, ligados ao mesmo carbono sp3, certo? Então aqui a adição de álcools a sistemas carbonílicos desempenha um papel muito importante biologicamente falando, principalmente no comportamento dos açúcares, tá? Quando esses açúcares estão em solução. Bom, o que é um acetal? Nós falamos do M-acetal, tá? O M-acetal é caracterizado um carbono sp3 que se liga tanto a uma hidroxila quanto a um éter. O que é um acetal? É um carbono sp3, tá? Que se liga a dois grupos éteres. Então, como que eu vou obter um acetal? Eu vou fazer a mesma reação que eu fiz para fazer um M-acetal, entretanto, eu vou utilizar um álcool em excesso. Lembra que lá no início da aula eu coloquei um tópicozinho ali? Para fazer o acetal, eu preciso passar pelo M-acetal. Exatamente. Nós vamos formar um M-acetal de intermediário e com excesso de álcool na reação, nós vamos fazer a nossa formação do acetal. Só tem um problema. Para fazer o acetal, é diferente do M-acetal e ela só vai funcionar em meio ácido, tá? Então é necessário que para fazer o acetal eu sempre faça ali a reação em meio ácido para que essa segunda etapa funcione de forma satisfatória, porque ela envolve, ó, a protonação dessa hidroxila, tá? Para sair ali em um eventual momento como um grupo de saída, e a gente já vai entender qual é o mecanismo dessa reação. Bom, em meio ácido, né, o mecanismo para chegar no M-acetal a gente já sabe, né, a gente já estudou aqui anteriormente. Chegou lá no M-acetal, por que eu tenho que ter o meio ácido? Que eu acabei de falar para vocês.
para protonar essa hidroxila. Protona essa hidroxila, eu formo um íon oxônio, tá? Com uma água pronta ali para sair como grupo de saída. E a partir desse íon oxônio eu tenho o movimento do par de elétrons desse oxigênio em direção a esse carbono, tá? Quando ele se movimenta, ele vai formar uma ligação π, beleza? Formar uma ligação π e vai eliminar a água. E os dois elétrons dessa ligação aqui saem fora para suprir essa carga positiva do oxigênio, tá? E a água é eliminada da reação. Como eu tenho um excesso de álcool, eu trabalho com excesso do álcool, eu vou ter metanol disponível lá no meio, certo? E a minha carbonila aqui, se você olhar, ela já está ativada, porque já tem um oxigênio fazendo 3 ligações, só que agora ele está ligado com o grupo metila, né, que é derivado aqui do N-acetal, e isso deixa a carbonila mais eletrofílica. Consequentemente, o metanol é nucleofílico suficiente nessas condições para atacar nucleofilicamente essa carbonila, vai atacar, né, aí uma ligação π aqui vai se romper, vai suprir essa carga positiva do oxigênio, e nós vamos formar esse intermediário tetraédrico, beleza? Com o hidrogênio aqui protonado, né, com o oxigênio protonado por esse hidrogênio que advém aqui do metanol. E aí é simples, uma base lá do meio, qualquer vem, desprotona, nós suprimos essa carga positiva do oxigênio e está formado o nosso acetal, beleza? Vamos seguir. Obviamente, acetais são facilmente hidrolisados, né, como N-acetais também, nós já vimos anteriormente, e aí nós vamos chegar aos compostos correspondentes, né, os materiais de partidas correspondentes. Então daqui, ó, se a gente tem lá um acetal, faz um tratamento em meio ácido com água, o que nós vamos obter lá no final? O aldeído correspondente, né, então o aldeído ele vai nos dar essa porção da molécula aqui, ó. Então nós vamos obter esse aldeído correspondente, mais os dois equivalentes, né, do butanol, que é o álcool correspondente. A mesma coisa acontece aqui. Ó. Faço uma hidrólise em meio ácido, eu vou voltar essa reação todinha dos acetais, isso acontece também com os N-acetais, até os materiais de partida que eu saí, né, para fazer essas reações. Correto? Um papel muito importante que a gente tem essas reações também, agora já pensando na química sintética, na indústria farmacêutica, né, na síntese de fármacos, é utilizar essa estratégia, né, essas reações de adição de álcoois a sistemas carbonílicos como uma estratégia de grupos protetores, né, principalmente formando acetais, que seria o carbono sp3 ligado a dois éteres, certo? Os acetais são estáveis na grande maioria das condições, tá? Desde que essas condições não sejam ácidas, né? Porque em meio ácido eu posso fazer a reversão dessa reação e, consequentemente, porque na grande maioria das condições ele é estável, ele pode ser usado como um grupo protetor para um sistema carbonílico derivado de um aldeído e de uma acetona, tá? Como que eu vou usar isso? Imagine que eu tenho uma síntese lá, eu tenho uma aldeído e uma acetona numa molécula, só que eu vou fazer alguma reação que pode prejudicar aquele aldeído e aquela acetona. Então eu protejo com um acetal, faço um acetal com aquele aldeído e com aquela acetona, e depois eu faço uma reação reversível. Eu trato com água em meio ácido e aí eu vou ter o meu aldeído e a minha acetona de novo, certo? O grupo que é mais utilizado aí para fazer essas proteções é o 1,2-diol, que seria esse álcool aqui, derivado do etano, né, com duas hidroxilas em cada ponta, aí, um diol, né? E aí ele formaria aí um acetal cíclico, certo? Que seria o carbono ali, ó, ligado a dois oxigênios derivados de um éter. Né? Então, se a gente olhar aqui, ó, isso aqui se parece muito com o éter. E aí eu faço o que eu quero fazer, né, proteger a minha carbonila, e depois que eu fiz o que eu quero fazer em determinadas condições, eu faço a hidrólise desse acetal, como nós vimos anteriormente, trata com água em meio ácido e eu obtenho a minha carbonila de novo, certo? Um caso, vamos ver isso na prática como funciona. Imagine que eu tenho essa molécula A, tá? E eu preciso fazer uma redução desse carbono aqui, eu quero fazer um álcool aqui, ó, e eu tenho um éster, beleza? Lembra lá da nossa adição de hidreto, né? A redução de carbonila. Quando eu reduzo aldeído e cetona, eu posso fazer em hidreto de sódio, beleza? Só que se eu quiser reduzir ácido carboxílico, éster ou amida, o hidreto de sódio ele não é forte o suficiente para fazer isso, né? E a gente teria que usar hidreto de alumínio e lítio. Só que o hidreto de alumínio e lítio ele reduz ésteres, amidas e ácidos carboxílicos e, obviamente, ele também reduz aldeído e cetonas. Tá? Quem não consegue reduzir os ácidos carboxílicos, os ésteres e as amidas é o hidreto de sódio, mas o hidreto de alumínio e lítio
reduz todo mundo, tá? O que vai acontecer? Se eu pegar isso aqui e tratar com hidreto de alumínio e lítio, eu não, direto, né? Essa carbonila aqui, ó, ela ia virar um álcool também. Então eu teria um diol na molécula, eu teria duas hidroxilas. Como é que a gente faz para fazer uma redução seletiva? Protege essa carbonila aqui, ó. Protege a carbonila da acetona. Como? Através de uma reação com um diol, né, em meio ácido para fazer um acetal. E aí a gente forma, ó, o acetal aqui, eu faço a minha redução, né, hidreto de alumínio e lítio, faço o quench com água, né, em meio ácido lá, como a gente viu, lembra, né? E percebam que esse meu carbono aqui, ó, ele permanece inalterado. Eu faço a minha redução lá, eu tenho o meu álcool e aqui eu não mexi. Como é que eu faço a reação reversível? A gente já estudou. Eu faço uma hidrólise em meio ácido. Trato com água em meio ácido e eu vou reestabelecer o meu sistema carbonílico. Então, a gente viu duas aplicações muito importantes das reações de adição de álcool ao sistema carbonílico, de aldeído de cetona. Tá? A primeira delas, o viés biológico, a formação dos M-acetais que rege aí a química dos açúcares. Tá? E o segundo deles é uma aplicação mais sintética, mais voltada para a indústria farmacêutica, né, na construção de moléculas, que seria o uso de dióis para fazer grupos protetores, né, para proteger carbonilas de aldeídos e cetonas, poder fazer reações que essas carbonilas seriam reativas e depois desproteger, né, fazer uma etapa de desproteção para obter o sistema carbonílico novamente. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos no próximo encontro. Um forte abraço a todos.